cumprimentar o presidente Fernando Monteiro, agradecendo já as suas referências. Dizer, presidente, sem querer parecer nenhuma devolução de confetes, que nessa jornada difícil que estamos vivendo aqui na Câmara, por ocasião desse debate da PEC, dessas discussões da PEC 32, Vossa Excelência, como presidente da comissão, tem agido de forma muito equilibrada e que deu e garantiu um debate que assegurasse a todos aqueles contrários e a favor da PEC pudesse se expressar, e por isso mesmo merece esse registro da nossa parte. Cumprimentar também a todos os colegas deputados e deputadas que passaram por aqui hoje, trazendo seus argumentos contrários e favoráveis à PEC 32. Cumprimentar o deputado Israel Batista, presidente da Frente Servir Brasil, que grande contribuição deu para o nosso movimento de resistência à PEC. Senhor presidente, sem querer fazer um relato histórico, não temos essa pretensão, mas considero importante contextualizar que a PEC 32 ela é o coroamento de um processo de desmonte do Estado que começou há muito tempo. Na verdade, a primeira tentativa de desmontar o Estado, de desmontar o serviço público, nasceu ainda ali na finalização do texto constitucional antes da promulgação, em 1988, quando grupos econômicos e políticos exigiram que constasse nas disposições transitórias da Constituição uma revisão constitucional 5 anos depois, alegando que todos os direitos que constavam ali iria custar um preço muito caro para o orçamento público e que se concedia direitos sem dizer como bancar esses direitos. Felizmente, o povo brasileiro acordou em 1992, no ano em que haveria essa tal reforma constitucional, e passou a discutir nas ruas o impeachment do presidente Collor. De lá para cá, em muitas ocasiões, se tentou desmontar essa Constituição. E de algum tempo, a inteligência das elites brasileiras, das elites econômicas, conseguiu estabelecer uma estratégia que vem sendo levado a cabo através de reformas, das chamadas reformas fatiadas. E que, repito, a PEC 32 é apenas o coroamento daquilo que começou num documento escrito para dar lastro, para dar sustentação ao governo Temer, chamado Uma Ponte para o Futuro. Inspirado nesse documento, já foi aprovado a reforma do teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a liberação da terceirização da atividade fim nas empresas. E agora, mais recentemente, a autonomia do Banco Central. Hoje de manhã, nós ouvimos aqui o deputado André Figueiredo falar de que já se pagou esse ano, em razão da autonomia do Banco Central, mais de 100 bilhões de juros das dívidas, da dívida pública. E é apenas o começo do peso que se jogou a nação brasileira
com todo esse conjunto de reforma que agora vem cristalizada nessa reforma da PEC 32. Senhor presidente, houve um esforço de Vossa Excelência e um esforço do relator, no sentido de devolver ao texto constitucional a estabilidade aos servidores públicos, de incluir as carreiras de Estado, de criar as carreiras de Estados para garantir os direitos e não privilégios a algumas carreiras que estão ali incluídas como carreiras de Estado. Mas isso é insuficiente. Apesar das alterações relevantes promovidas pelo relator, a indicar que as mobilizações feitas até aqui, a indicar que a vitória das críticas que apontadas ao texto original, o ponto central da proposta do governo continua íntegra. O propósito do ministro Paulo Guedes, e aqui eu abro um parêntese, se tenta em muitas oportunidades aqui dizer que a reforma não é a reforma do Bolsonaro, afastar do Bolsonaro a autoria da proposta. Eu ouvi, inclusive, queixas de que ele atrasou em mais de um ano o envio da reforma. A reforma vem na esteira de governos conservadores, de proposta do mercado, mas ela é, sim, uma emenda constitucional de autoria do governo Bolsonaro e traz nela toda a maldade que esse governo tem representado para o Brasil. De modo que o propósito do ministro Paulo Guedes de descentralização irrestrita da execução dos serviços públicos, mantendo-se tão somente a execução estatal, as atividades consideradas exclusivas de Estado, está preservada no artigo 37 e o inciso 9 do artigo 37, através dos instrumentos de cooperação e contratação temporária. De modo, senhor presidente, que nós fazemos um apelo aos servidores públicos do Brasil, que continuem se mobilizando, de modo a provocar a mobilização também do povo brasileiro em defesa do Estado de bem-estar social, o Estado que garante a oportunidade para todos. O Estado nunca foi promotor de desigualdade. Os governos, sim, a exemplo do governo que ora vivemos. Portanto, votaremos contra a PEC 32. Não a PEC 32, não a reforma administrativa. Muito obrigado.